O meia Everton Ribeiro, que tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada, estava no radar do São Paulo antes do clube fechar a contratação do colombiano James Rodrigues. O nome surgiu em conversas com o técnico Dorival, mas não foi um pedido expresso do técnico. Além de Everton, outros nomes foram debatidos visando a próxima temporada, entre eles James Rodrigues. O São Paulo não chegou a fazer nenhum movimento pelo jogador. O clube não procurou nem o staff do jogador e nem o Flamengo. Dois fatores dificultaram o negócio, os valores e a intenção do atleta. O São Paulo entende que os vencimentos do atleta no Flamengo são altos, chegando a quase 1 milhão por mês. Pessoas de dentro do clube entendem que para que seja feito um esforço financeiro nesse tamanho, o nome de James é o mais indicado. O colombiano soma passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, além de 2 Copas do Mundo. Outra dificuldade seria convencer Everton Ribeiro a sair do Flamengo. O meia quer seguir no clube principalmente pela identificação. Os cariocas, porém, ainda não abriram conversas pela renovação. A questão, entretanto, é vista como naturalidade pelo jogador. O São Paulo não vive os problemas que um dia já teve na posição de goleiro após a chegada de Rafael, mas ao menos 2 nomes que foram da base do clube em Cotia têm mostrado nesse Brasileirão que poderia ter resolvido a questão do titular do gol São Paulino muito tempo antes. Matheus Cunha do Flamengo e Lucas Perry do Botafogo. Os 2 goleiros fizeram quase toda a sua formação no São Paulo e empilharam convocações para a seleção brasileira de base. Matheus Cunha deixou o São Paulo no sub-20, enquanto Perry chegou a jogar profissionalmente. Cunha era visto como o goleiro com mais técnica com os pés nos últimos anos na base do São Paulo, e foi justamente assim que começou a ganhar espaço no Flamengo após a chegada de Sampaoli. O UOL ouviu que Cunha deixou o São Paulo pois não houve acordo pela renovação do contrato. O São Paulo não teria topado aumentar os vencimentos do goleiro. Cunha foi disputado por Corinthians e Flamengo, mas fechou com o time carioca. Ele fez seu último ano no sub-20 no clube carioca e subiu para o profissional em seguida. Neste ano, Matheus Cunha renovou com o Flamengo até o fim de 2025. Já Lucas Perry era destaque na base, mas o São Paulo avaliava que ele precisava de rodagem. Ele chegou a jogar 9 jogos entre 2019 e 2021. Perry e o São Paulo decidiram por um empréstimo em 2022. Diversas equipes da Série A chegaram a fazer ofertas, mas o São Paulo queria dinheiro para emprestar o goleiro e não houve acordo. O Náutico, que jogava a Série B, foi o destino acertado. O UOL apurou que antes de liberar o empréstimo de uma temporada, o São Paulo pediu que Perry renovasse o contrato por mais um ano. As 2 partes concordaram verbalmente e ficou acertado. O goleiro se apresentou ao Náutico ainda sem renovar com o São Paulo. O goleiro atuou a temporada de 2022 pelo clube pernambucano e seu contrato com o São Paulo iria apenas até dezembro daquele mesmo ano. O UOL ouviu de fontes que o São Paulo esqueceu de enviar o contrato de renovação para Perry. A reportagem ainda ouviu que o São Paulo foi lembrado por diversas vezes dessa situação durante 4 meses. O São Paulo nega essa versão. O goleiro começou a se destacar pelo Náutico e o desempenho chamou a atenção de várias equipes do Brasil e do exterior. E foi assim que Perry chegou a um acordo com o Botafogo. O clube carioca desejava contar com o jogador antes do término do contrato e abriu negociação com o São Paulo. Ficou acertado um pagamento de 1,5 milhão ao São Paulo pela liberação antecipada. No acordo com o Botafogo, o Perry ficaria com 30% dos seus direitos econômicos, mas abriu mão de 15% para deixar com o São Paulo. O possível retorno de Gabriel Neves ao São Paulo nesta semana é um
alento para a torcida, principalmente aquele mais apegado a números. O volante se tornou um dos principais jogadores da equipe desde a chegada do técnico Dorival, e sem ele o aproveitamento da equipe desaba. Sob o comando de Dorival, Gabriel jogou 19 vezes, 14 delas como titular, e o São Paulo conquistou 75% dos pontos, com 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Sem o uruguaio, esse aproveitamento cai para 18%. São 9 jogos com a vitória, 2 empates e 6 derrotas. Gabriel Neves está recuperado de fraturas na costela sofrida em jogo contra o Palmeiras há quase um mês. Ele tem treinado sem restrições desde o final de semana e pode ser relacionado contra o São Lourenço na quinta-feira pela Sul-Americana no Morumbi. Nesse período, o São Paulo venceu apenas o Santos no Brasileirão e depois acumulou 4 derrotas e um empate. Antes, Gabriel tinha sido desfalque por suspensão contra o Cruzeiro, onde foi derrotado e ficou no banco de reservas contra o Grêmio, outra derrota, e contra o Red Bull Bragantino com um empate. No total da temporada, os números também apontam uma queda no aproveitamento do time sem o uruguaio, mas bem menos acentuada. São 22 jogos com ele em campo, com 74% de aproveitamento, e 23 partidas sem o uruguaio, com 43% dos pontos disputados.